Frequência de treinamento é uma coisa importante. Falei no outro vídeo, dá uma olhada aí para ver os detalhes. E a intensidade. O exercício moderado é mais saudável do que o exercício intenso. Eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Sejam muito bem-vindos, Carlos Fetti aqui falando com vocês. E essa é uma polêmica que vem permeando a nossa área, a área de fitness, de saúde, enfim, há décadas, né? A gente acreditar que o exercício moderado, pensando em saúde, fosse o mais eficiente. Mas será que isso é verdade mesmo? Vou mostrar algumas evidências aqui para vocês e a gente discute esse assunto. Primeiramente, é fundamental que eu tome, obviamente, alguns cuidados em relação à atividade que está sendo desempenhada por conta de riscos que as pessoas têm, né? Tendo que passar por exame médico, assim por diante. Mas eu vou mostrar aqui alguns aspectos específicos da adaptação fisiológica, né? Então, esse trabalho aqui é um trabalho bastante interessante. Ele observou que esse acúmulo de atividade moderada para vigorosa, né? Vamos avançar mais um item aqui, só para resumir, ele mostra, em síntese, que a atividade intensa é mais efetiva do que a atividade moderada, ou a atividade de baixa intensidade. E aí eu vou mostrar para vocês. Esse artigo aqui é o que eu estou referendando ali naquele slide. Vou fazer uma colinha aqui, pedir para o copiloto fazer um resumo dessa página. Do Journal of American of Heart Association. É um jornal bastante importante aí na área de saúde. Isso apoia trabalhos anteriores que demonstram que o volume dessa atividade moderada para intensa reduz a mortalidade por todas as causas e fornece evidências de que essa atividade mais intensa, independentemente da duração da sessão, confere benefícios. Que é uma coisa que eu venho advogando há muito tempo. Eu, quando não tenho tempo suficiente, se eu aumento a intensidade do exercício e condenso ele num tempo menor, eu tenho um efeito similar a uma sessão mais longa. Tem trabalhos mais antigos, tem uma comparação mais específica em termos de hipertrofia, que eu vou falar num outro trabalho só para ser mais específico e não ficar muito longo o vídeo, mas que eles compararam o drop set com as séries convencionais e em termos de hipertrofia tiveram basicamente o mesmo resultado, só que com 30% do tempo gasto. Então, mais uma evidência na direção. Quando eu aumento a intensidade, eu melhoro o resultado de adaptação. Então, esse resultado fisiológico, plástico dessa adaptação, ele é demonstrado ser mais eficiente quando eu aumento o nível de atividade. O que é mais importante, o número total de horas sentado ou o total de gasto energético? Aqui eu vou mostrar duas evidências, dois trabalhos complementares, né? Esse trabalho que eles observaram, que eu tenho aqui indivíduos que ficam menos de 4 horas até quem fica mais de 8 horas. Isso já é um parâmetro que vai ser repetido nesse outro estudo, vai mostrar evidências aqui mais ou menos parecidas, né? E o que eles verificaram em termos aqui de gasto de atividade física, independente das horas sentadas que você fica. Eu tenho um gasto aqui de atividade física. E o que é mais importante, quando eu tenho aqui menos do que 2 metros por hora por semana, né, de atividade física para vigorosa, não importa muito o número de horas que eu fico sentado, o risco de mortalidade aumenta. Obviamente que mais para quem está 8 horas sentado comparado a quem fica 4 horas sentado. Nesse caso, eu faço pouca atividade física, né, específica, né, planejada, vai ter alguma influência sim na prevenção. Observem aqui que o risco cai para 1,35, né, comparado a 1, que seria a taxa referência, e vai para 1,75 aproximadamente. Mas aqui a diferença é muito pequena quando eu faço 35 ou mais metros por hora por semana de atividade moderada para vigorosa. O que isso significa? Basicamente ele nivela, né? Nivela, não importando se eu fiquei mais horas sentado, se eu fiz atividade física, isso funciona mais ou menos como um antídoto. E aí esse gráfico ele deixa de forma bem fácil de visualizar
três comparações aqui, né, de atividade. O gasto total de energia, nesse azul aqui no meio. Uma atividade como caminhada, que é a atividade que é muito comum ser recomendada, né, para a saúde, pelos médicos e assim por diante, comparada à atividade vigorosa. O que a gente observa aqui? Ó? Que o total de gasto energético foi até menor aqui na atividade vigorosa, né? Comparada à atividade de caminhada. Mas a redução de expectativa, né, de mortalidade por todas as causas, ela é absolutamente superior à atividade moderada como a caminhada. Então, o que eu tenho em termos de conclusão? Maior efeito e menos tempo. Eu gastei menos tempo e um resultado superior a uma atividade como é o caso da caminhada. Mais uma evidência que é mais antiga, né, que eles usaram uma outra métrica, que é o gasto de energia por semana, e eles observaram que conforme eu vou aumentando o gasto calórico até aproximadamente 2.000 quilocalorias por semana, eu reduzo o risco de mortalidade por doenças por ataque cardíaco. Outras atividades e atividades extenuantes, né, os esportes. Não importa muito, as duas caem, o esporte é superior porque a intensidade é mais alta, né, em todos os níveis de gasto calórico, mesmo as que gastam muita energia aqui, ó, o esporte é superior em termos de redução do risco. Esse estudo também identifica invariavelmente, que o que a gente mostrou até agora, que quando você aumenta a intensidade do exercício, ele se torna mais eficiente. Vamos dar uma olhada em uma outra evidência. O que é melhor? Perder peso, ficar mais magro, ou ser mais ativo e continuar com excesso de gordura corporal? Foi a pergunta que esse estudo aqui fez. Ele está numa aula que eu precisei da pós-graduação. Isso aqui é um artigo científico que foi publicado no Cardiovascular Disease, doenças cardiovasculares, é uma publicação importante para essa área. Nesse gráfico eles compararam quem tinha peso normal, mas era condicionado fisicamente, com quem tinha peso normal também, mas era descondicionado. O que eles observaram? Que esse indivíduo descondicionado tinha mais de 2 vezes a chance de óbito do que o indivíduo que tinha boa condição física. Em um estudo chegou a 9 vezes mais, né? Mas na meta-análise, o ajuste aqui da estatística deu 2 ponto alguma coisa. Então, nesse gráfico, eles compararam o pessoal que tinha sobrepeso e era descondicionado e tinha em torno de 2 vezes mais a chance de mortalidade. Praticamente a mesma coisa do que o descondicionado do peso normal. E aí aqui embaixo eles pegaram o pessoal com sobrepeso condicionado e praticamente o risco some. Né? E aí eles avançaram ainda mais, né, nessa comparação e pegaram pessoas obesas. Né? E obesos descondicionados tinham 2 vezes e meia, quase 3 vezes mais chance aqui de mortalidade do que o indivíduo de peso normal condicionado. Já o obeso condicionado, que treinava, a chance dele era muito próxima, era 1,2, muito próxima do indivíduo de peso normal. E é o que esses autores concluem, né, aqui no final, que o mais importante é você ter uma boa condição física. E deveríamos investir mais em universalizar o condicionamento físico do que apenas preocupar com a redução de peso. Mais uma observação: reduzir peso somente fazendo dieta não é um método saudável. É melhor eu ficar com excesso de peso, não que eu esteja recomendando isso, né, deixar bem claro, mas é melhor eu ficar com excesso de peso e ativo do que eu perder peso através de restrição alimentar, que de uma certa forma deixa você desnutrido, né, porque você está ingerindo menos nutrientes também, e não fazer atividade física, porque o grande protetor das causas de mortalidade é o exercício físico. Vou acrescentar mais um item que eu vou deixar para aprofundar num outro vídeo, para que, como eu já disse no início, esse não fique muito longo, que se eu não faço atividade física,
a chance de que eu consiga perder peso e manter é muito, muito pequena, por dois motivos, né? Tem mais, mas os dois motivos principais são: existe um set point que você ajusta a nível lá de hipotálamo, dependendo do nível de atividade que você faz. Tem outras complexidades aí no meio que eu vou abordar nesse outro vídeo. E mais um item: eu não consigo regular corretamente meu apetite se eu não estou ativo, nem escolher uma alimentação. Eu tendo a ir para as junk foods quando eu estou sedentário, muito mais do que quando eu estou ativo. Então, em síntese, para comprovar isso que eu estou dizendo, vou mostrar um último trabalho, né, que é o de Stamatansky, que já tenho ele citado desde a dissertação lá de doutorado e de mestrado da minha esposa. Essa pesquisa que eles fizeram, eles compararam o tempo sentado, a atividade física e o risco de mortalidade em adultos em uma quantidade aí muito grande de pessoas. Já vou mostrar para vocês esse dado, mas vamos começar aqui por esse gráfico. Esse gráfico ele mostra todas as causas de mortalidade dos eventos, separados por 4 níveis, 4 categorias. Né? O pessoal que faz mais de 420 minutos por semana, que é acima da recomendação. Quem está dentro dessa recomendação, né, no nível superior. Quem está no nível inferior da recomendação, abaixo dessa recomendação, e quem não faz nada, né, não faz atividade alguma. E aí eles separaram ainda quem ficava 4 horas, de 4 a 6, de 6 a 8 e mais de 8 horas sentados por dia. Observe aqui nesse primeiro recorte que não muda muito a chance de mortalidade, independente do número de horas que eu fico sentado, né? Desde que eu faça uma quantidade de atividade programada, que é o que Stamatansky defende, já desde há muito tempo. Ele fala que acumular os minutos de atividade física não é eficiente, que você precisa de uma atividade mais intensa e planejada. E aqui eu praticamente nivelo essa situação de ficar muitas horas sentados quando eu incluo uma atividade física vigorosa. Quando eu vou para essa outra categoria, não tem muita mudança, só aqui no final, que realmente quem ainda fica 8 horas ou mais tem um risco aumentado, mesmo que ele faça essa atividade que não é tão intensa como essa da primeira categoria. Isso vai aumentando conforme eu diminuo a atividade programada e fica muito evidente aqui no final, né? Quem fica mesmo 4 horas sentado apenas tem um risco bastante aumentado comparado às outras categorias, mas mais de 8 horas sem atividade alguma é a maior probabilidade de vir a óbito. Isso se repete por todas as causas de mortalidade. Esse gráfico, segundo aqui, é muito parecido, relacionado às doenças cardiovasculares, que é o principal causador de morte quando eu sou sedentário, né? Porque esse condicionamento é o condicionamento que vai mudar a minha condição cardiovascular, né? Aqui, só para ter uma ideia, foram 8.689 mortes que ocorreram durante o tempo de 8,9 anos. Só para terem uma ideia na dimensão do estudo, né? Ver que é um estudo bastante consistente, são dados muito confiáveis. Não é um trabalho fácil de ser feito, né? Eu preciso acompanhar por um tempo muito longo para ter esses desfechos. Em conclusão, está associado ao risco de mortalidade por todas as causas, ou seja, ficar sentado muito tempo, e doenças cardiovasculares. Entre os adultos menos fisicamente ativos, os níveis de atividade física de moderada a vigorosa, equivalentes a recomendações atuais, atenuam ou eliminam totalmente esta associação. Então, em síntese, o que eu tenho de mais importante, ainda mais nessa vida atribulada que nós temos hoje? Todo mundo tem horas de trabalho a cumprir, muitas vezes você precisa ficar sentado. É que a atividade planejada pode eliminar esse efeito colateral do estilo de vida moderno, que é só apertar botões ou fazer uma ligação para sua comida chegar na sua porta e você não ter dispêndio energético algum para conseguir o alimento que você precisa, e muitas vezes um alimento de baixa qualidade, né? Isso também contribui. Mas eu consigo usar um antídoto para isso, que é planejar atividades de média a alta intensidade. Obviamente, como eu acabei de falar, eu vou frisar, planejar, porque eu não posso simplesmente sair correndo igual louco se eu estou sedentário, ou sair dar
dando tiro de 100 metros igual o Usain Bolt, 30 quilos acima do peso, sedentário, hipertenso. Isso, logicamente, que tem risco. Por isso que essa atividade de alta intensidade ela é planejada, né? Mas ela vai subindo a intensidade e esse nível de atividade ela é muito mais eficiente, tem muito mais plasticidade para mudar a sua condição fisiológica e morfológica do que uma atividade de baixa intensidade, do tipo fazer só caminhada ou fazer um alongamento suaves, que não é o suficiente para esse nível de adaptação. Um grande abraço e a gente se encontra no próximo vídeo.